Gostaria que você ficasse de pé e levantasse sua mão aqui para o altar. Vamos abençoar a vida desse servo de Deus, da qual Deus tem usado ele muito para nos abençoar. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, entregamos nas tuas mãos a vida do teu filho, Senhor. Capacita ele, que ele possa ser boca tua neste momento, porque creio, Senhor, que tu já falaste com ele. Deus, nós queremos estar com nossos ouvidos atentos à tua voz nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém? Pode se sentar. Gente, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês abrirem a sua Bíblia no livro de Miqueias. Fique tranquilo que existe esse livro, não é uma pegadinha. Miqueias, profeta menor. Quem esteve aqui no domingo passado e ouviu o pastor Carlos pregando, ele pregou no livro de Jonas. É um livro depois. Se você já tem esse livro marcado, já é meio caminho andado aí. Miqueias. Enquanto você abre, eu quero compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração esses dias. Desde a ministração do louvor no domingo passado, eu tenho ouvido muito da voz de Deus a respeito da simplicidade. Muitas vezes as pessoas querem viver uma vida cristã, uma vida religiosa, pautada em conceitos, em tradições, Na verdade, o ser humano é um ser complicado por essência, né? Por natureza. Mas a verdade é que Deus, ele se manifesta através das coisas mais simples da nossa vida. Mais simples. E essa complicação toda começou, isso não é de hoje, isso daí, a gente sabe de onde vem. Né? Vem do Éden, vem do pecado, vem ali de Adão e Eva. Quando Deus fala para Adão e Eva, olha só, vocês podem comer de cada fruto nesse jardim. Agora tem um fruto que vocês não podem comer, que é da árvore do conhecimento do bem e do mal. A complicação já começou aí, porque foi uma ordem tão simples que Deus deu a eles, tão simples, que eles não conseguiram cumprir isso. Mas na verdade, o que se passava na mente do homem naquele momento era a possibilidade de comer daquela fruta e ser parecido com Deus. Foi nessa hora que a serpente conseguiu pegar a Eva. E por incrível que pareça, meus irmãos, a primeira complicada da história foi a mulher. Porque caiu no papo, na lábia da serpente. E o homem foi atrás. Então, desde esses primórdios tempos, a gente vê que o homem é um ser complicado por natureza. A gente quer viver uma vida religiosa pautada em tradições, pautado nos nossos próprios conceitos, nas nossas próprias verdades. A verdade é que a gente quer conhecer a Deus, mas a gente não quer se aprofundar nele, muitas vezes. Porque quando a gente começa a se aprofundar, a gente começa a ver o quão imperfeito nós somos, o quão necessitados da presença deles em nossa vida. Isso muitas vezes acaba trazendo um certo tipo de repulsa para nós. Tem certas coisas que eu leio na Bíblia, eu vou confessar a vocês, eu não entendo. Não entendo. E se eu pudesse pegar uma borracha e poder apagar, eu apagava. Mas no meu interior, no meu íntimo, eu creio que essa é a palavra de Deus. É a palavra dele para a minha vida. E da mesma forma que ele me ama e que ama você, esse amor tão grande como nós acabamos de cantar aqui, é impossível da gente permanecer da mesma forma. É impossível da gente continuar andando da mesma maneira que a gente andava antes de conhecê-lo. Quem se deparou com a graça do Senhor, quem teve essa experiência fabulosa, maravilhosa, que é o novo nascimento, ouça bem o que eu estou falando.
quando você passa por essa experiência, quando você passa por essa vivência, as coisas do mundo já não fazem mais sentido para a tua vida. O pecado que você cometia antes já não faz mais sentido para a tua vida. E é fácil a gente ficar aqui pregando culto após culto, ministrando culto após culto, mas se você não tiver isso como uma verdade no teu interior, no teu íntimo, meu irmão, olha, não fica triste com o que eu vou dizer, não. Você está vivendo uma religião. Você está perdendo o seu tempo. Você está deixando passar coisas preciosíssimas na tua vida. Preciosíssimas. Como o diácono César acabou de falar aqui, Deus quer falar conosco o tempo todo. E Ele fala. Ele fala audivelmente, Ele fala através de um testemunho interior, como se Ele estivesse tocando no nosso espírito. Não é palavra, mas a gente tem uma impressão de que realmente Deus fala conosco. Agora, a gente obedece? A gente faz aquilo que Ele realmente coloca no nosso coração para ser feito? Eu queria que... antes da gente ler a palavra, que vocês pensassem a respeito disso. Ou a gente tem complicado o agir de Deus nas nossas vidas? Hoje, a palavra que eu venho trazer aqui para vocês é algo bem didático. A palavra por si só já fala. Essa simplicidade que eu estava falando agora há pouco com vocês, eu quis traduzir hoje através da pregação. Porque a própria palavra, apesar de ser um texto do Antigo Testamento, ela vai falar com o teu coração, sim, audivelmente. É claro, o Senhor aqui nesse texto, mais claro do que isso não é possível. Não é possível. E eu ainda vou tentar traduzir, vou tentar aqui compor, dentro desse contexto, o que Deus está trazendo para nós, a revelação de Deus para essa noite. Eu rogo ao Espírito Santo, eu rogo ao Senhor da palavra, que Ele possa entrar no teu coração, na tua vida, e realmente causar esse reboliço, essa transformação. E faça você parar de lutar contra Ele. Porque o que Deus tem colocado hoje no meu coração, que há pessoas que ainda continuam lutando contra a vontade dEle. Leia aqui comigo, Miqueias capítulo 6. Olha só o que diz o texto. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi montes e a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com o Israel entrará em juízo. Quem é o Israel de Deus hoje? Irmãos, a gente está lendo aqui uma passagem no Antigo Testamento. Mas nós sabemos que na nova aliança, o Israel de Deus não é mais o Israel nação. Esse Israel que está lutando aí com a Palestina, a gente tem visto aí nos noticiários direto, um matando o outro, um comendo o outro. Aquele ali não, eles se dizem o povo de Deus, mas eles não são mais o povo de propriedade exclusiva de Deus. O povo de Deus é aquele que é lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. Paulo fala isso inúmeras vezes nas suas cartas. Ele chama a igreja do Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. As promessas que foram feitas na aliança lá de Abraão, elas recaem sobre a nossa vida hoje. O povo de Israel enche a boca para dizer que é filho de Abraão. Mas eu não sei se vocês já leram algo a respeito disso. O profeta João Batista disse, olha, vocês ficam cantando que são filhos de Abraão, mas se Deus quiser, Ele levanta uma descendência a Abraão dessas pedras. O que João Batista está dizendo que não é pelo fato deles serem filhos de sangue que eles são considerados filhos de Abraão. São os filhos na fé. Se você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador realmente, você tem plena convicção disso, você é filho do pai da fé, Abraão. É por causa
dessa fé em Jesus que você hoje é Israel de Deus. Então, quando você lê esse texto, não fica olhando o texto com milhares de anos atrás, conforme ele foi escrito. Tenta trazer esse texto para hoje, para a tua vida. Então você é Israel de Deus, você é povo de Deus. Versículo 3, povo meu, que te tenho feito? Deus está perguntando, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responda-me. Olha só, Deus chamando a atenção do seu povo. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi. E enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sintim até em Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Deus aqui está lembrando de coisas antigas. Deus está falando aqui de uma aliança. Deus está falando aqui de quando resgatou Israel do povo do Egito. Vocês sabem que Israel esteve preso durante muitos anos, viveu sob o cativeiro de Egito, do povo de Egito. Como Israel, nós também vivíamos no cativeiro da onde? Do mundo, do pecado. Então traz isso para a tua vida hoje. O Israel de Deus é você, povo de Deus é você. Deus te libertou do pecado. Ele está lembrando a mim e a você aqui hoje. Você se lembra quando eu te tirei lá daquele lugar? Você se lembra do teu passado? Como você era e como você vive hoje? É o que Deus está falando para mim e para você essa noite. Ele está te trazendo à memória. E ainda cita aqui uma passagem de Balaão. Balaão é muito conhecido pelaquela passagem da mula. Mas Balaão ele foi contratado por Balaque, que era um rei inimigo de Israel, para profetizar contra o povo de Israel. Ele pagou a Balaão. Balaão era um profeta de Deus. Ele pagou a Balaão para poder profetizar coisas horríveis contra o povo de Israel. Só que no momento que Balaão ele sobe na montanha, Israel está num vale, está ali, né? Desconhecedor de tudo que estava acontecendo naquele momento. E quando Balaão começa a abrir a boca para profetizar coisas horríveis contra aquele povo, porque ele sabia que a palavra que saía da boca dele tanto era para amaldiçoar quanto para abençoar, Deus colocou palavras dele na boca de Balaão. Então, o feitiço, vamos dizer assim, virou contra o feiticeiro. Ao invés de Balaão falar coisas ruins a respeito do povo de Israel, ele começou a falar coisas boas, a confirmar aquilo que Deus já tinha preparado para aquele povo. Então Deus está lembrando essas coisas, os grandes feitos. Tenta trazer à tua memória hoje as coisas boas que Deus fez na tua vida. Lembra do teu passado. Eu lembro do meu passado, meus irmãos, e vejo como é que era o meu passado e olho o meu presente e tento admirar o meu futuro. Meu Deus, só pela misericórdia do Senhor Jesus. O quanto eu sofria e eu não sabia disso. O quanto eu estava perdido e eu não sabia disso. E de repente Ele me trouxe para a tua maravilhosa luz. E tudo começou a fazer sentido na minha vida. As coisas que eu começava a fazer, que eu tinha feito no mundo, os meus pecados já não tinham o menor sentido. É o que Deus está tentando te trazer hoje aqui, através desse texto. Traz à memória os grandes feitos na tua vida. De repente você está passando por situações que você tem murmurado com Deus. Você está reclamando. As suas orações têm sido murmurações. Mas Deus está te lembrando aqui, olha, lembra o que eu te fiz no passado? O que você está vivendo hoje é muito pequeno, perto do que eu tenho para fazer na tua vida. Vá prestando atenção. Versículo 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma?
Miqueias ele está falando aqui a respeito dos sacrifícios do Antigo Testamento. Hoje o que nós vivemos na igreja, nós vimos, fazemos parte de uma liturgia, né? Cantamos louvores, sentamos, ouvimos a palavra, damos a nossa oferta, o nosso dízimo, tudo obras. Miqueias ele está lembrando aquele povo, dizendo o seguinte: será que isso realmente agrada a Deus? Será que adianta você chegar com 1000 carneiros na presença do Senhor, 10.000 litros de óleo de azeite? Isso daí vai apagar a sua transgressão? Isso daí vai apagar a sua iniquidade? Ou o que você está fazendo é apenas uma barganha comigo? Você quer algo em troca da sua oferta, do seu dízimo, do seu sacrifício? Que religiosidade é essa que você está vivendo? Você chegar à igreja, culto após culto, dar dízimos altos e ainda reivindicar da minha pessoa: Senhor, eu tenho dizimado, eu tenho ofertado, eu tenho feito a tua obra. E o que o Senhor tem feito por mim? Vocês já viram pessoas orarem desse jeito? Eu já vi. Eu já ouvi. Achando que as suas obras, de alguma maneira, vão trazer uma justificativa na presença de Deus. Que o simples fato de você entrar, botar o seu pezinho na igreja, você já está arcando, você já está fazendo a tua parte com Deus. Nós vivemos debaixo de uma cultura, meus irmãos, preste atenção no que eu vou dizer, uma cultura católica. Cultura católica apostólica romana, onde havia um padre que era um sacerdote. Hoje, essa realidade na igreja católica é muito diferente, porque tem muito católico que conhece a Bíblia mais do que crente evangélico. Mas há muitos anos atrás, eles não tinham acesso à palavra de Deus. Tudo que eles faziam era através do padre, porque o padre era o sacerdote. O mesmo sacerdote que representava o povo de Israel, que levava os sacrifícios até Deus, era o único gabaritado para isso. Eles viam isso na figura do padre. Só que eu quero colocar algo aqui para vocês, que essa tradição, que essa cultura demoníaca possa cair por terra, se você ainda acha que oração de pastor é mais forte que a tua oração. Que você acha que a palavra do pastor é mais poderosa do que a palavra que você possa dar a um irmãozinho. Eu conheço muita gente que vem até pastores dizer assim: pastor, eu tenho alguém na minha família que não conhece a Deus, será que o senhor poderia falar com ele de Cristo e tal? Por que você não fala? Por que você não chega até essa pessoa e fala para ela, do teu jeito, da tua maneira, as coisas boas e maravilhosas que Deus fez por você? Deus quer te usar. Deus quer usar você, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus diz que você é sacerdócio santo do Senhor. Todos nós somos sacerdotes de Deus na nova aliança. Todos nós temos livre acesso a Cristo. O véu foi rasgado. Quando eu leio Atos dos Apóstolos, eu tenho que confessar algo para vocês aqui. Eu não sei quantos aqui já leram o livro de Atos. Eu fico entristecido porque eu queria viver aquilo que a igreja primitiva vivia. De curas, de milagres, de falar e mais de 3.000 pessoas se converterem ao Senhor. E não existia essa coisa de pastor, de hierarquia dentro da igreja. Havia os dons ministeriais, os dons do Espírito. Mas isso perante aos olhos de Deus, isso não quer dizer nada. Somos todos iguais, irmãos. E tem gente que fica endeusando o pastor por aí. E vive uma vida cristã medíocre.
achando que o simples fato de entrar na igreja, dizimar, às vezes, quando bem entender, faz a obra dele, você está buscando uma justificação na presença de Deus. Você já foi justificado. Cristo te resgatou. Eu quero perguntar uma coisa aqui essa noite. Se sinta à vontade de levantar a sua mão. Quantos aqui creem que realmente são salvos em Cristo Jesus? Sem dúvida. Espero que você realmente tenha levantado a sua mão com essa certeza. Porque você é salvo. Se você confessou a Cristo, você é salvo. Você é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Meu Deus, que isso possa entrar no teu coração. Um nascido de novo em Cristo Jesus não pode viver da mesma forma que vivia antes. Viver a mesma vida de pecado, viver a mesma vida medíocre. O que Deus quer para a minha vida e para a sua vida é que você cresça. Cresça. Não é crescer de estatura, mas é crescer espiritualmente. Ele quer que você tenha vivência, experiências com Deus. Jó, ele achava que conhecia Deus. Jó, ele ofertava ao Senhor pelos seus filhos, pela sua família, tinha uma vida regalada, uma vida boa. De repente, todos conhecem a história. Ele perdeu tudo. E era um homem justo, era um homem bom. Deus dá um testemunho tremendo a respeito da vida de Jó. Nunca houve homem igual a Jó. E no final, se você for lá no capítulo 42 de Jó, ele dá um testemunho tremendo. Depois de tudo que ele sofreu, de todas as coisas que ele ouviu de Deus, no processo de sofrimento da vida dele, porque Deus falou tremendamente a vida dele, ele faz a seguinte declaração, ele se conscientiza: realmente, Senhor, realmente, eu te conheci apenas de ouvir falar. Hoje eu conheço o Senhor de andar contigo. De andar contigo. Tem gente que tem medo de andar com Deus, sabia? Tem gente que tem medo de viver essas experiências no Senhor. Mas em nome de Jesus. Diácono César estava falando a respeito de atitude aqui, eu não sei, ele estava orando, ele falou de atitude, o Espírito Santo falou forte ao meu coração. Você sabe o que está faltando hoje a cada um de nós? Atitude. Posicionamento. Porque a gente tem a palavra, a gente tem o Espírito Santo, mas a gente não age. Aí eu pergunto para você, o que Deus quer então da minha vida? O que Ele realmente quer da minha vida? Se Ele não está nem aí para os meus sacrifícios, se Ele não está nem aí para as minhas ofertas, o que Ele quer da minha vida? A resposta está aqui, ó, no versículo 8. Presta muita atenção no que está dizendo aqui. Ele te declarou: ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. 2 pontos. Que pratique a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Você pode repetir comigo? Falei que hoje a pregação seria didática. O que Deus quer da minha vida? Que eu pratique a justiça, que eu ame e que eu ande. Vamos repetir de novo? Deus quer que eu pratique a justiça, que eu ame a misericórdia e que eu ande humildemente com Ele. É só isso? É. Só isso.
Não, é só isso. Aí que entra aquela questão que eu falei com vocês. A gente tende a complicar as coisas. Só que o que parece ser fácil, aí é que está o grande problema. Se torna algo difícil. Porque o problema não é o exterior. Não é o que eu apresento diante de Deus. Não são as minhas mãos levantadas. Não é o meu alto dízimo, a minha alta oferta que eu dou na presença de Deus. É o que tem aqui dentro de mim. E eu tenho que me questionar se realmente o que eu tenho dentro de mim, o meu eu, realmente morreu. Para que a presença de Deus através da minha vida comece a ser frutificada. Quando Jesus diz aqui, quando a palavra de Deus diz aqui, que o homem deve praticar a justiça, ele não está dizendo nada além, nada menos do que você praticar a palavra, meu irmão. E sabe por que ele quer que você pratique a palavra? Para que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. Ele sabe que se você praticar a palavra dele, justiça, nesse contexto aqui, fala a respeito de lei. E lei hoje, na nova aliança, é a palavra de Deus. São os princípios de Deus. Então ele está dizendo aqui para mim e para você hoje, se vocês praticarem a minha palavra, vocês serão bem-sucedidos. Guarda aí, separa esse texto e vamos abrir aqui rapidinho em Josué capítulo 1. Versículo 6 ao 8. Vamos ver do 6 ao 8. Josué, ele recebeu uma incumbência de entrar com o povo de Israel na terra de Canaã, assim que Moisés faleceu. Moisés morreu e ele deu essa pedreira para Josué. E Josué tremeu na base. Josué realmente ele ficou com receio, imagina. Entrar numa terra em que ele teria que lutar com povos desconhecidos e ainda ter que liderar um povo que não era fácil, era rebelde. E olha só a palavra de conforto, de encorajamento que Deus dá a Josué, a instrução que ele dá a Josué. Ser forte, versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Para quê? Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo 8. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e o que? Serás bem-sucedido. Deus sabe que se você começar a praticar a palavra dele, o bispo Tiago, na sua carta, ele diz o seguinte, que a gente não deve ser apenas ouvinte da palavra. De chegar na igreja, de ler a Bíblia, apenas ouvir. Nós devemos ser fiéis praticantes dessa palavra. E na medida que a gente praticar, Deus sabe que aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Aquilo que a gente der, a gente vai receber. Mas o problema está justamente aí. As pessoas têm preguiça, as pessoas não querem ler, as pessoas não querem praticar a palavra, as pessoas não querem fazer isso daqui, meditar na palavra. O que o César falou aqui conosco, ele estava ensinando justamente a fazer isso, meditar na palavra. É você ler, se prender num texto desse daqui. Às vezes um versículo, Deus tem coisas tremendas para falar com você através de um versículo. E se você fizer aquilo que ele te ensinou aqui nesse momento, de pedir licença ao Espírito Santo de revelar isso no teu coração, ele vai revelar. A palavra de Deus diz que o Senhor se revela àqueles que o buscam. Se você não buscar, se você não for até o Deus da palavra, ele não vai te revelar nada, meu irmão. Ele até pode falar com você, mas você só vai ter a confirmação daquilo que ele tem falado através da palavra de Deus. Tem muita gente correndo atrás de profetada por aí.
Escuta o que eu vou dizer, profecia tem que ser confirmação daquilo que Deus tem dito para você. Não vai nessas profetadas que muitos falam por aí, não. Uma vez uma senhora chegou para mim, olha, eis que vejo você um grande ministro de louvor. Eu pensei cá comigo, eu já sou ministro de louvor. Ela não está falando nada diferente para mim. Você está entendendo o que eu estou querendo falar? São essas coisas que a gente tem que ter o discernimento. E tem gente que, profetizaram. Aquele vaso, aquela varoa falou, eis que o Senhor te fala. Meu irmão, se está falando para confirmar o que a palavra disse, amém, glória a Deus, mas não vai nessa. Você vai ler a palavra, você vai ver que há promessas de prosperidade, há promessas de cura, há promessas de alegria em meio à tribulação, a sofrimento. Eu estava falando aqui de Atos dos Apóstolos, uma coisa que me surpreende muito, aqueles irmãos da igreja primitiva, quando eram presos, eram açoitados, enxovalhados, aí quando eram libertados, sabe o que eles faziam? Eles louvavam, cantavam o Senhor, se alegravam, porque foram dignos diante de Deus de sofrerem por Ele. Aí eu pergunto para você, por que uma pessoa vai se alegrar no meio do sofrimento? Como isso vai acontecer? Só através da palavra. Como uma pessoa pode chegar e dar glória a Deus no meio da tribulação, do sofrimento? Só se essa pessoa tiver muito a palavra dentro dele. É isso que vai gerar fé em você, é isso que vai você fazer crescer. E é isso que Deus quer, que você pratique a palavra para que seja bem-sucedido em tudo que você fizer. Você pode repetir isso comigo? Eu tenho que praticar a palavra para ser bem-sucedido em tudo que eu fizer. O segredo é esse. É difícil. Aí nego quer fazer mandiga, nego quer trazer oferta, acha que vai trazer um dízimo alto, vai, glória a Deus. Amém. Você está semeando, você vai colher. Mas qual é a intenção do teu coração? É de receber aquilo logo? Ou você dá voluntariamente ao Senhor? Deus, Ele não está recriminando aqui as ofertas, os sacrifícios. Deus está recriminando a postura daquele povo. Porque não adianta a gente oferecer sacrifício se no nosso coração as intenções são mais. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Segunda coisa que a gente tem que fazer, o que a gente repetiu aí? Praticar a justiça e o quê? Amar a misericórdia. Deus é misericórdia, irmãos. Sabia por que você está aqui hoje? Pela misericórdia de Deus. O que fala lá em Lamentações, capítulo 3? Que as misericórdias do Senhor são o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada amanhecer. Não importa o que você fez hoje de ruim, amanhã de manhã, Deus tem uma misericórdia novinha para você. Se você se arrependeu, se você realmente chegou na presença dEle, com o coração contrito, compungido, entristecido, e pediu perdão, Ele te perdoa. E da mesma maneira que Ele te perdoa, o que Ele quer que você faça? Que você ame a misericórdia. Que você perdoe o teu próximo. Posso ouvir um amém? Tem gente que tem raiva do irmão da própria igreja. O nosso relacionamento com Deus está diretamente ligado ao nosso relacionamento com o próximo. Você sabe por que Deus quer que você ame a misericórdia e pratique a misericórdia? Ele quer que você ame a misericórdia para que você seja feliz nos seus relacionamentos. Ele quer que você perdoe. Pedro chega para Jesus e fala assim para ele: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Sabe por que ele estava falando aquilo? Porque havia uma tradição rabínica dos judeus, isso não era da lei, mas era um consenso que eles tinham chegado, em que a pessoa podia perdoar até 3 vezes o mesmo erro cometido. A 4ª vez essa pessoa não era obrigada a perdoar.
Então ele aumentou o número. Bem, se até 3 vezes eu posso perdoar, eu vou aumentar para mais 4. 7 vezes eu acho que está bom. Aí o que Jesus chega para Pedro e fala? Pedro, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Um número inexpressível. Não existe uma quantidade de vezes. Não existe uma quantidade de vezes. Você tem que liberar perdão para o teu irmão, se for o caso, todos os dias. E se você não perdoar, a palavra de Deus é taxativa quanto a isso. Deus não perdoa os seus pecados. Por isso, na medida que você perdoa, você é perdoado. Na medida que você perdoa e libera perdão, escuta bem o que eu vou dizer. Você está liberando a graça de Deus através da tua vida. O amor de Deus que habita em você, o amor de Deus perdoador sobre a tua vida, você está liberando sobre a vida de outra pessoa. Isso tem uma valia muito grande no mundo espiritual, meus irmãos. Muitas das manifestações, muito da unção que nós cantamos aqui essa noite, muitos querem a unção de Deus. Eu estava falando, ministrando a respeito disso, mas existe um preço. Se você não perdoa, se você tem aquele desejo voluntário de querer agredir, de ofender o seu irmão, essa unção não vem sobre a tua vida. Não vem. Não vem. E as tuas orações, as suas ofertas, não são recebidas pelo Senhor. Jesus, ele disse, se você sabe que tem um irmão, alguma coisa contra você, o que fala a palavra? Deixa a tua oferta ali, volta para o teu irmão, e depois você traz a tua oferta de volta para mim. Se você não se reconciliar com teu irmão, se você não se acertar com ele, Deus não ouve nem a tua oração. Eu sei disso, porque numa simples briga com a minha esposa, parece que o céu se fecha. E Deus não me ouve enquanto eu não for lá pedir perdão a ela. Pode parecer brincadeira, mas não é. Isso é muito, muito, muito sério. E isso tem que começar a ser exercitado no nosso lar, na nossa casa, junto à nossa família. Então Deus quer que você ame a misericórdia, para que você seja feliz nos seus relacionamentos. Qual é a terceira coisa aí para a gente terminar? O que fala aí? Pratique a justiça, ame a misericórdia e o que mais? Ande humildemente com Deus. Andar fala de comunhão. O profeta Oséias diz que se não houver acordo, 2 pessoas não podem andar juntas. Se não houver acordo entre 2 pessoas, essas 2 pessoas não podem andar juntas. Se você não tiver em acordo com Deus, você não anda com Ele. Se você quer andar à frente dEle, fique sabendo de uma coisa, Ele é o teu mestre. Se você é o discípulo de Cristo, um discípulo nunca anda à frente do seu mestre. O discípulo sempre anda atrás. Quando no máximo, do lado dele, acompanhando ele. Humildemente, fala de você ter um coração ensinável. É o que a gente não vê hoje nas igrejas. É o que a gente não vê hoje na vida de muitas pessoas. Você saber que você às vezes está errado numa determinada situação, Deus fala contigo e você se conserta na presença dele. Você demonstra humildade. Qual é a primeira bem-aventurança? Quem sabe dizer? Ninguém sabe. Bem-aventurados humildes de espírito, porque a estes é dado o reino dos céus. Deus quer que você seja humilde, para que você seja participante do reino dele, meu irmão. Ele não quer que você
vivam uma religião. Soberbo, orgulhoso, vaidoso, não tem vez no reino de Deus. Ele exalta os humildes, mas ele bota lá para baixo o soberbo. Ele renega o soberbo. Um coração endurecido, um coração que não está disposto a aprender as coisas de Deus, a andar com Ele, a viver segundo a boa, perfeita e agradável vontade dEle, não vive o reino de Deus. Vive uma religião. Mas tudo isso que eu falei só vai valer realmente se você é nova criatura em Cristo Jesus. Se você não passou por essa experiência do novo nascimento, meu irmão e minha irmã, esquece isso que eu estou falando. De repente você está enfadado, cansado das coisas que eu estou dizendo aqui. Para você as coisas que eu digo não fazem sentido. Não fazem sentido. Mas se você é nova criatura em Cristo Jesus, você sabe do que eu estou querendo dizer. Você sabe que Deus quer o teu bem, o teu melhor. E Ele não vai deixar você da mesma forma que você conheceu Ele. O amor de Deus, meus irmãos, transforma. Se permita ser transformado pelo amor de Deus. Sabe por quê? Senão não adianta você fazer curso de casal. Não adianta você vir à igreja todos os dias. Não adianta você vir pedir oração para o pastor toda vez que o culto acaba. Se não houver uma transformação aqui, interior. Eu vou falar algo aqui que o pessoal do louvor está cansado de me ouvir falar. O teu exterior tem que refletir o teu interior. A tua vida fora tem que ser um reflexo do que você vive dentro. Se você não é circuncidado no coração, se você não passou pelo novo nascimento, nada, tudo isso que nós falamos aqui passa a ser algo enfadonho, cansativo. Religião. E você vai continuar vindo à igreja domingo após domingo, quarta após quarta, reunião de oração, casados para sempre, que mais que a gente pode falar aqui? Escola bíblica dominical. Mas se você não deixar Deus operar um milagre na tua vida, tudo isso é em vão. Tudo isso é em vão. Você não sabe as coisas maravilhosas que Deus tem reservado para você. Não tenha medo. Não tenha medo de se lançar na presença de Deus. Não se contenta apenas com águas nos artérios, não se contenta com águas nos joelhos, não se atenta com águas nos lombos. Vá mais à frente. Se aprofunde na presença de Deus. Mergulhe na presença de Deus. Se você tem algum pecado, algo que você tem cometido, eu não quero nem saber o que você tem feito do lado de fora desse portão. Mas se arrependa. Deus vai te ouvir. Se posicione. E viva a simplicidade do Evangelho. Que é praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Quando Ele falar, abaixa a tua cabeça e concorda. Se você tem alguma deficiência em alguma dessas coisas que acabamos de falar, eu tenho. Eu queria que você se levantasse nesse momento, que eu quero orar pela tua vida e pela minha vida também. Muitos devem estar pensando, poxa, como é dura essa mensagem. Não teve um glória a Deus, não teve um aleluia. Bate, papai.
Mas um pai ama o seu filho justamente nessas horas, quando ele disciplina o seu filho. Você sabia disso? Um pai não ama o filho apenas quando passa a mãozinha na cabeça dele, não, meu irmão. A palavra de Deus fala que um verdadeiro pai ama o seu filho quando esse filho está na disciplina do pai. E se estamos ainda sendo disciplinados por ele, se ele ainda não desistiu de nós, é porque ele nos ama e muito. Muito. E eu quero ser disciplinado por Deus até o meu último dia nessa terra. Até o meu último dia nessa terra eu quero ser consertado por Ele. Eu quero ser vaso na mão dEle. Vaso. Quero permitir que Ele seja olheiro na minha vida e me dê a forma que Ele quer que eu tenha. E não é o vaso que tem que dizer para o olheiro, olha, eu quero ser isso, eu quero ter aquilo, eu quero fazer essas coisas. Não, é o olheiro. É o olheiro que dá a forma ao vaso. Esse povo de Israel que nós lemos aqui, para você ter uma ideia do contexto dessa história, aquele povo estava vivendo um momento muito feliz, de prosperidade. Mas era tudo fachada. Os políticos eram corruptos. Os sacerdotes, os pastores da época, eram interesseiros. E o povo era idólatra. Alguma semelhança com o nosso país? Ou é mera coincidência? Porque parece que também, aparentemente, está tudo certo. É o país da Copa, é o país da Olimpíada, é o país disso, é o país daquilo. Você sabe que eu quero que o meu país seja conhecido? É o país do Jesus. Eu quero que a minha nação e que o povo de Deus, a minha oração, é que o povo de Deus faça realmente a diferença nesse lugar. Porque se há alguém que vai fazer a diferença nesse país, somos nós. Através das nossas atitudes, da nossa postura diante do pecado, de situações que são levantadas. O mundo vai te oferecer coisas, mas você tem que estar firmado na palavra para poder dizer não com toda a convicção do mundo. Então, meu irmão, se você tem alguma debilidade em uma dessas áreas, seja humilde nesse momento, coloque a tua mão no coração e eu vou orar por mim e por você também. Senhor, Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, nos colocando debaixo da Sua serviniência, da Sua servidão, Senhor. Nós queremos aqui, meu Pai, com o coração contrito, compungido, quebrantado diante do Senhor, colocar as nossas limitações. Tu conheces as minhas limitações, Senhor. O Senhor sabe as minhas fraquezas, o Senhor conhece as minhas debilidades. Que o Senhor venha realmente, meu Pai, fazer a tua obra, continuar fazendo a tua obra na minha vida e na vida dos meus irmãos essa noite. E que tudo aquilo, Senhor, que nós falamos, nós explanamos essa noite a respeito da tua palavra, seja algo praticado, vivenciado, meu Deus, não só dentro da igreja, mas principalmente, meu Deus, aonde o Senhor tem nos colocado. Que aonde o Senhor tiver nos colocado, meu Pai, que possamos praticar a Tua palavra, que possamos amar a misericórdia, perdoar, ter um coração perdoador como o Senhor tem conosco. E principalmente, meu Deus, andar humildemente na Tua presença. Certo, meu Pai, do que o que o Senhor tem para cada um de nós é o melhor, não é o pior. Então, meu Deus, fala muito mais ao coração dos meus irmãos essa noite, no decorrer dessa semana. Que a Tua presença, meu Deus, seja sobre as nossas vidas. É o que eu declaro aqui, no poder do Espírito Santo e no nome de Jesus Cristo. Que a igreja diga amém e amém. Meu irmão, vamos em paz até domingo, em nome de Jesus.